Sabe quando tem gente que parece sentir prazer em testar os seus limites? Aquela pessoa que te corta no meio da fala, que solta aquelas piadinhas atravessadas disfarçadas de brincadeira ou que age como se seu tempo fosse descartável? Pois é, tem gente que vive para isso, para provocar, para medir sua paciência e testar até onde você aguenta calado. E aí a gente se vê na dúvida. Responde? Fica quieto? Ignora? Só que hoje não. Hoje é o dia de colocar limites de forma firme, sem perder a calma e sem abrir mão do respeito por si mesmo. Existe uma resposta que é poderosa na sua simplicidade: o olhar. Sem só encarar. Não é qualquer olhar, é aquele olhar firme, direto, que não precisa de palavras. Parece simples, até meio bobo à primeira vista. Mas quando você encara alguém que está sendo abertamente desrespeitoso, sem dizer nada, só com o peso do seu silêncio, algo muda. A pessoa sente, porque quem desrespeita geralmente quer causar, quer te tirar do sério, quer te ver tropeçando nas palavras. E quando você não reage, não dá o show que ela esperava, você quebra o jogo. É quase mágico. O silêncio no olhar cria um espelho. A pessoa se vê, se ouve e não gosta do que vê. É desconfortável. Ela esperava conflito e encontra calma. Esperava descontrole e encontra firmeza. Eu já testei isso numa reunião, onde um cara não parava de me interromper. Falei 1, 2 vezes, nada. Aí só encarei. Cruzei os braços, me recostei na cadeira e fiquei ali. 5 segundos. Um silêncio pesado no ar. Ele se atrapalhou, todo, e não voltou a me interromper. Às vezes, a atitude mais poderosa é justamente a que parece a mais passiva, e essa técnica tem mais força do que parece. Ela não serve só para calar alguém no momento. Ela mostra que você tem domínio de si mesmo, que não vai cair na armadilha emocional alheia. Você manda a mensagem mais clara do mundo, sem precisar levantar a voz. Não tô aqui para esse tipo de jogo. Isso muda o clima da conversa, muda o tratamento que você vai receber dali para frente. Porque o respeito nasce quando a gente se respeita. Primeiro, o estoicismo ensina que a verdadeira força mora na tranquilidade. Marco Aurélio dizia que quem domina a si mesmo já venceu a batalha mais difícil. E é isso que o silêncio faz. Ele mostra que você é o dono das suas emoções, que não precisa provar nada para ninguém. Quem não respeita os outros, geralmente, vive em guerra com si mesmo. E ao não reagir, você não entra nessa guerra. Você se mantém firme como uma rocha no meio da tempestade. Esse tipo de postura calma e inabalável te fortalece, te faz sair das situações não só com respeito alheio, mas principalmente com o respeito próprio reforçado, porque você percebe que não precisa abaixar o nível, nem se explicar, nem dar o que o outro quer. Você percebe que já é suficiente sendo quem é, e que seu silêncio fala mais alto do que qualquer grito. Tem uma outra forma de usar o silêncio, tão poderosa quanto o olhar. O silêncio como resposta. Simplesmente não responder. Nada. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Só deixar o comentário atravessado da pessoa cair no vazio. Isso confunde quem está acostumado a provocar. Porque eles esperam reação, esperam barulho. Mas quando você não reage, quando deixa a provocação no vácuo, isso pesa, fica no ar. E aí quem soltou a frase fica com ela ecoando na própria cabeça. Uma vez um cara fez uma piadinha sobre o meu trabalho, daquelas que vêm disfarçadas de brincadeira, mas que no fundo são puro veneno. Eu só levantei a sobrancelha e fiquei em silêncio. Foi constrangedor para ele. Ele não sabia onde enfiar a cara. Tentou rir, mas ninguém acompanhou. E aí percebeu que não era engraçado. Era só grosseiro. Desde esse dia, nunca mais tentou repetir aquilo. Às vezes, não. Reagir é mais poderoso do que 1000 argumentos. A verdade é que o silêncio protege. Ele funciona como um escudo invisível que filtra o que vale a pena entrar na sua mente. Quem vive tentando te provocar está buscando abrir uma brecha emocional em você. Mas se você não abre a porta, se não entrega sua energia de bandeja, não tem jogo. O silêncio, nesse caso, é uma escolha consciente. É dizer, meu tempo e minha paz valem mais. E isso incomoda. O estoico não é aquele que engole tudo e se cala por medo. Ele escolhe quando falar
e quando calar. Ele entende que não precisa se justificar, não precisa se explicar o tempo todo. Sêneca dizia que a alma tranquila é uma fortaleza, e o silêncio, usado com sabedoria, é o que ergue essas muralhas. Quando você cala, você ouve, e quando ouve, enxerga, e quando enxerga, decide com clareza. Eu mesmo já fui do tipo que explicava tudo. Toda escolha minha tinha que ter justificativa. E adivinha? Quanto mais eu explicava, mais as pessoas me questionavam, como se elas tivessem o direito de aprovar ou não minha vida. Aí um dia cansei. Quando perguntaram por que você fez isso, eu respondi, porque eu quis. E pronto. Foi libertador. O silêncio que veio depois disse tudo. Você não deve sua vida a ninguém. Suas decisões são suas. E se alguém se incomoda com isso, o problema não é seu. É deles. Explicar demais é como abrir a janela da sua alma para quem não veio para admirar a vista, mas para apontar defeito no vidro. Feche a janela. Preserve sua essência. Tem um momento em que você entende de verdade que manter distância não é frieza, é amor próprio. E não estou falando só de se afastar fisicamente, mas de limitar o acesso emocional que certas pessoas têm sobre você. Sabe aquele tipo que sempre te puxa para baixo, que vive apontando defeito, que acha que tudo que você faz é motivo para crítica? Então, manter esse tipo por perto é como convidar o caos para morar na sua cabeça. Você não precisa fazer um escândalo. Não precisa brigar nem cortar laços com raiva. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é se retirar aos poucos, ver menos, responder menos, dar menos espaço e observar o alívio que vem com isso. Porque é nesse espaço que você começa a respirar de novo, a se escutar, a se lembrar de quem é sem o peso do julgamento alheio. Quem respeita, permanece. Quem não respeita, se afasta naturalmente. Teve uma época em que eu mantinha perto um amigo que fazia questão de zombar das minhas escolhas. Tudo era motivo para piadinha. No começo eu achava que era só o jeito dele. Depois percebi que eu saía dos encontros sempre menor, mais inseguro. Até que um dia eu parei. Não fui grosseiro. Só me retirei. Comecei a ver menos, conversar menos, priorizar quem me fazia bem. E ali, no silêncio dessa distância, eu recuperei minha paz. O estoicismo fala muito sobre o que está no nosso controle. E manter distância de quem não nos respeita, isso está. Epicteto ensinava que não somos afetados pelos fatos, mas pela maneira como os interpretamos. E se a convivência com alguém está te fazendo mal, o erro não está só na pessoa. Está em você continuar se permitindo esse convívio. Distância é um jeito de se proteger sem brigar. É o escudo do sábio. Aos poucos você vai percebendo que se afastar não é egoísmo, é maturidade. É dizer, eu me escolho. Porque quem te joga para baixo, na verdade, te teme. Teme sua luz, sua liberdade, sua força, e tenta te prender, num ciclo de dependência, de dúvida, de culpa. Mas quando você começa a andar na sua própria direção, firme, mesmo em silêncio, eles sentem e perdem o controle que tinham sobre você. Tem uma paz que só aparece quando você deixa de buscar aceitação em lugares errados, quando você para de insistir em laços frouxos, quando você para de justificar a presença de quem já mostrou que não te valoriza. Às vezes, a maior prova de respeito que você pode dar a si mesmo é ir embora, mesmo que em silêncio, mesmo que devagar. Tem uma coisa que a maioria das pessoas não entende. Você não precisa se explicar, nem sempre, nem para todo mundo. É libertador entender isso. A gente cresce achando que precisa justificar cada passo, cada escolha, como se estivesse sempre num tribunal, esperando aprovação. Só que a vida não é júri popular. E suas decisões não precisam caber na cabeça de ninguém além da sua. Sempre que você se explica demais, está dando espaço para dúvida. Não sua, mas dos outros. Está abrindo brecha para que questionem, critiquem, diminuam. A verdade é que muita gente pergunta por quê, não por interesse genuíno, mas para encontrar uma falha, um furo, um motivo para invalidar o que você decidiu. E se você permitir, eles vão entrar, vão bagunçar e ainda sair dizendo que só estavam tentando ajudar. Lembro quando troquei de carreira.
Larguei o caminho seguro que dava status e dinheiro para seguir algo que fazia meu coração bater mais forte. Não foi fácil. E o que mais ouvi foi: mas por quê? Você tem certeza? E se der errado? No começo eu tentava explicar tudo. Mostrava números, planos, sonhos, mas nada era suficiente. Até que um dia eu respondi só com: porque eu quero. E pronto. O silêncio que veio depois valeu mais que qualquer justificativa. O estoicismo ensina que a opinião dos outros não deve dirigir nossas ações. Marco Aurélio, em suas meditações, falava sobre viver segundo a própria natureza, e não segundo a expectativa alheia. Quando você entende isso, começa a andar mais leve, porque o peso da aprovação desaparece. Você para de gastar energia tentando convencer quem nunca vai entender. Ou pior, quem finge que não entende só para te manter preso à dúvida. Explicar demais é como entregar um manual da sua vida para quem não vai ler com carinho. É como abrir seu diário para quem só quer achar erros de ortografia. Chega uma hora em que você percebe: o que é verdadeiro para você já basta. Quem te ama vai aceitar. Quem não aceita, talvez nunca tenha amado de verdade. Porque respeito também é confiar no caminho do outro, mesmo sem compreender. A liberdade começa quando você diz menos e vive mais. Quando você escolhe calar não por medo, mas por sabedoria. Quando você entende que não deve nada a ninguém além de si mesmo. E, sinceramente, viver com esse tipo de leveza é uma das formas mais bonitas de ser estoico. Firme por dentro, tranquilo por fora. Às vezes manter distância não basta. É preciso erguer a cabeça, não só literalmente, mas emocionalmente, porque quem te desrespeita quer que você abaixe os olhos, diminua a postura, encolha a alma. É como se o desrespeito funcionasse como uma sombra tentando apagar sua luz. Só que quando você levanta o queixo, estufa o peito e segue andando como quem sabe quem é, você quebra esse ciclo. Você manda a mensagem mais poderosa que existe: eu sei o meu valor. Essa confiança não precisa de palavras. Ela entra na sala antes de você. Ela está no jeito que você olha, que caminha, que respira. E por mais que pareça simples, isso incomoda. Pessoas que vivem tentando diminuir os outros se sentem desconfortáveis diante de quem anda firme, porque elas dependem do seu recuo para se sentirem grandes. E quando você não recua, elas se perdem, como se estivessem acostumadas a dominar e de repente perdessem o controle. Eu vivi isso. Tinha uma pessoa no meu convívio que sempre soltava aquelas provocações disfarçadas de brincadeira, aquela ironia venenosa que chega rindo, mas corta. Durante muito tempo, eu tentava ignorar, respondia com piada, fingia que não doía, mas doía. Até que um dia eu não disse nada. Só fiquei ali, cabeça erguida, sem baixar o olhar, sem mudar o tom. A pessoa continuou, mas parecia falar sozinha. E sabe o que aconteceu? Parou, perdeu a graça, porque respeito se impõe mais pela postura do que pela fala. É aqui que o estoicismo entra como luz no caminho. Epicteto dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E manter a cabeça erguida é justamente isso, se manter senhor de si. É mostrar em silêncio que sua dignidade não é moeda de troca, que você não vai se abaixar para caber no mundinho de quem não te enxerga, que sua paz vale mais do que qualquer opinião alheia. A beleza disso tudo é que quanto mais você caminha com firmeza, menos você sente o peso do desrespeito. Ele até aparece, claro. O mundo não é feito só de gente gentil, mas você não se dobra mais por qualquer vento. Você vira montanha, sente o baque, mas continua em pé. E isso é mais forte do que qualquer resposta ensaiada. Quando você escolhe se manter inteiro, mesmo em meio às provocações, você mostra que não precisa vencer ninguém, só precisa se manter fiel a si mesmo. E isso, meu amigo, é a verdadeira vitória. Porque o mundo respeita quem se respeita, e quem se respeita não se dobra. Caminha, silencioso, firme, inabalável. Tem gente que vai dizer que isso tudo é orgulho, que manter distância, não se explicar, erguer a cabeça, é frieza, é soberba. Mas na real é só maturidade, é parar de correr atrás de quem não enxerga o seu valor,
é escolher não se perder, tentando agradar quem nunca vai estar satisfeito. Porque olha, se você viver tentando conquistar respeito de quem vive te diminuindo, vai passar a vida inteira se curvando. E nem assim vai ser suficiente. E sabe qual é o problema de se curvar demais? Uma hora você não consegue mais levantar. Fica preso num ciclo onde cada crítica te afeta, cada piada te toca, cada olhar torto vira um terremoto dentro de você. E é aí que mora o perigo. Porque aos poucos, sem perceber, você começa a duvidar de si. Começa a viver com medo de desagradar, de errar, de ser quem você é. E tudo isso por causa de gente que, na prática, não merece nem 5 minutos da sua atenção. O estoico sabe disso. Ele escolhe com sabedoria os combates que vale a pena travar. Ele não desperdiça energia explicando o óbvio, nem lutando por respeito onde já há desrespeito crônico. Como dizia Sêneca, a maior riqueza é viver com pouco desejo. E isso inclui o desejo de aprovação dos outros. Quando você se liberta disso, ganha algo que não tem preço, paz interior. E essa paz é o que mais incomoda quem vive do caos. Porque a pessoa desrespeitosa não suporta o silêncio de quem não reage. Ela precisa do conflito para sentir que existe. Precisa do drama para se sentir viva. E quando você não dá isso, ela se perde. Ela tenta, mas não encontra a porta aberta. E aí vai embora. Porque não tem mais onde se alimentar. E você? Você permanece intacto, sereno, dono de si. A vida fica muito mais leve quando você entende que não precisa agradar, que não é obrigado a manter laços que apertam mais do que acolhem, que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada com quem não sabe valorizar. Quando isso entra de verdade no coração, muda tudo. Você não fica mais esperando o outro mudar. Você muda, você cresce, e quem quiser continuar do seu lado vai ter que crescer junto. Ser estoico é, no fundo, viver com consciência. É saber que cada atitude tem um peso, que cada silêncio tem um propósito, que cada escolha que você faz é uma declaração de quem você quer ser. E ser alguém que se respeita já é por si só uma revolução. Você já parou para pensar no quanto é valioso simplesmente não reagir? É meio contraintuitivo, né? A gente cresce achando que tem que responder tudo, que o silêncio é sinal de fraqueza, que quem cala consente. Mas a vida real mostra outra coisa. Quem se cala com sabedoria, muitas vezes está vencendo batalhas que o outro nem percebe. E o melhor, sem desgaste, sem perder a compostura, sem ceder à provocação. Eu me lembro de uma situação em que alguém tentou me atacar com palavras, daquele jeitinho passivo-agressivo. Ao invés de revidar, eu respirei fundo e fiquei quieto. Só encarei, calmo, firme, não por medo, mas por escolha, porque eu sabia que qualquer palavra minha seria usada contra mim. O silêncio, nesse caso, foi meu escudo. E foi ali que eu vi. O silêncio desarma. Ele quebra o ritmo do outro. Faz a pessoa tropeçar nas próprias palavras. O estoicismo reforça muito isso. Você não controla o que os outros fazem, mas controla como reage. E às vezes, a melhor reação é nenhuma. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem. E ser diferente é exatamente isso. Enquanto esperam sua raiva, você oferece calma. Enquanto provocam, você oferece presença. Enquanto tentam te arrastar para o caos, você permanece inteiro. Tem gente que acha que maturidade é saber o que dizer. Mas muitas vezes, maturidade é saber o que não dizer. É olhar para uma situação e pensar, isso não merece minha energia. E deixar passar, deixar o outro falar sozinho. Deixar que a própria postura dele seja o reflexo do que ele é. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Isso é poder. E é esse tipo de poder que ninguém consegue tirar de você. A pessoa que tenta te desrespeitar quer ver reação. Quer ver você se descontrolando, tropeçando nas emoções. Mas quando você responde com serenidade, ou nem responde, ela perde o jogo. Porque o desrespeito só ganha força quando você se rebaixa ao mesmo nível. E você não é igual. Você sabe quem é.
Você tem um mundo interno sólido. E isso já te coloca num outro patamar. Então, da próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras, respira fundo. Lembra da sua força, fica em silêncio e deixa que o vazio da sua resposta diga tudo. Às vezes, o silêncio é o maior barulho que alguém pode ouvir, e ele ecoa onde precisa, na consciência de quem desrespeitou e no coração de quem aprendeu a se proteger com sabedoria. Quando você escolhe o silêncio, você não está fugindo do confronto. Você está escolhendo o terreno onde a batalha não acontece. E isso é sabedoria pura. Porque no fim das contas, a paz que você preserva dentro de si é mais valiosa do que qualquer orgulho ferido que você tentaria defender com palavras. Não é sobre se calar para sempre, é sobre saber a hora de falar. E mais ainda, saber quando não vale a pena. Eu aprendi que cada vez que a gente responde a uma provocação desnecessária, está entregando um pedacinho da nossa paz para quem não merece. É como se a gente tivesse um cofre de energia e a cada resposta impulsiva, abrisse ele um pouco mais. Quando percebi isso, comecei a guardar minhas palavras como quem guarda algo precioso. E a vida, aos poucos, foi se tornando mais leve, mais silenciosa, mais minha. O estoicismo chama isso de autodomínio, e não tem nada mais poderoso do que um ser humano que sabe se dominar. A filosofia estoica não propõe que a gente seja apático ou indiferente. Pelo contrário, ela nos ensina a sentir profundamente, mas com direção, a agir com consciência, a ser senhor do próprio espírito, mesmo quando tudo ao redor grita caos. E isso começa no cotidiano, nos pequenos gestos, nas pequenas escolhas. Gente não percebe, mas o respeito começa nos bastidores, na forma como você se trata, como você se enxerga, como você se posiciona mesmo quando ninguém está olhando. É aquele momento em que você decide não abaixar a cabeça, não aceitar migalhas emocionais, não justificar aquilo que você sabe, no fundo, que é certo. E isso gera uma energia que os outros sentem, mesmo sem entender, e passam a respeitar ou a se afastar. Ambas as opções são vitória. Lembra sempre disso. Nem todo mundo merece lugar na sua vida. Nem toda opinião merece resposta. Nem todo desrespeito merece reação. Às vezes, a melhor resposta é simplesmente seguir em frente, mais leve, mais inteiro, mais você. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que sabe o próprio valor e age como tal. E quem não souber lidar com isso, vai sair do caminho por conta própria. Você não está aqui para viver reagindo. Está aqui para viver com propósito. Para crescer, para evoluir, para ser exemplo de firmeza tranquila. E cada escolha que você faz nesse sentido, seja um silêncio, um afastamento ou uma simples mudança de postura, é um passo firme em direção a uma vida mais digna, mais estoica, mais sua. Tem uma força quase invisível em manter a compostura quando tudo dentro de você quer explodir. A vontade de responder, de gritar, de colocar a pessoa no lugar, ela vem. Mas quando você escolhe não seguir esse impulso, quando você respira fundo e mantém a calma, é aí que mora a sua grandeza. Porque qualquer um pode reagir, mas poucos conseguem se manter fiéis a si mesmos, mesmo diante do desrespeito. Uma vez ouvi uma provocação que me pegou desprevenido. Aquela frase certeira, dita na frente de outros, com a clara intenção de me envergonhar. Naquele segundo, meu sangue ferveu, mas em vez de devolver no mesmo tom, eu só sorri, dei um passo para trás e fiquei em silêncio. O desconforto que se espalhou no ar não foi meu, foi de quem tentou me atingir e não conseguiu. E ali eu entendi que dignidade é um tipo de armadura que ninguém pode arrancar de você. O estoicismo fala sobre a tranquilidade como virtude, não como passividade, mas como escolha consciente. É o poder de não ser dominado pelo externo, de não deixar que o comportamento de alguém dite o seu humor. Epicteto dizia: quem é insultado e não se ofende, venceu. Porque o insulto só encontra abrigo quando você o acolhe. E se você não abre a porta, ele morre do lado de fora aqui. E sabe o que é mais bonito? Essa calma começa a se espalhar. Quando você pratica essa postura, ela vai tomando conta do seu dia a dia. Você começa a ver que nem tudo merece sua atenção,
que brigas desnecessárias só te afastam de onde realmente importa. E que manter sua paz é uma vitória diária, não contra os outros, mas contra o pior inimigo, a versão sua que ainda reagia a tudo e a todos. O respeito começa dentro, e é de dentro que ele se expande. Quando você se respeita, o mundo aprende. Quando você se valoriza, os outros percebem. Pode não ser imediato, mas é inevitável, porque a firmeza silenciosa de quem sabe o próprio valor é como um farol. Não grita, não se move, mas ilumina tudo ao redor. E quem quiser se aproximar vai ter que vir com respeito. Senão, nem chega perto. Viver com essa postura é como caminhar por entre espinhos sem se ferir. Você vê os ataques, sente o incômodo, mas não se corta, porque sua pele já é mais grossa, sua mente mais forte, seu coração mais sereno. E isso não vem de fora. Vem do treino, da escolha, da filosofia que te sustenta por dentro. Como o estoicismo ensina, viver é resistir sem endurecer. Agora, olha só que interessante. Quanto mais você se respeita, menos você tolera o desrespeito. Isso acontece de forma quase automática. Aquilo que antes você deixava passar, hoje já te incomoda de cara. Aquilo que antes você aceitava calado, agora você percebe rápido que não tem mais lugar. É como se aos poucos você fosse limpando o terreno da sua vida, tirando as ervas daninhas, cuidando do que realmente importa e deixando florescer só o que te faz bem. E claro, isso incomoda, porque tem gente que se acostumou com o acesso fácil. Gente que acha que pode falar como quiser, agir como quiser e que você vai aceitar sorrindo. Mas quando você muda a frequência, essas pessoas se perdem, ficam sem saber onde pisar e algumas vão tentar te provocar só para ver se você ainda é o mesmo. Mas você não é. Você evoluiu. E isso, meu amigo, é um baita filtro natural. O estoico entende que não precisa ser compreendido por todos, nem agradar todo mundo. Ele busca coerência com os próprios princípios e não aplausos. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ou seja, quando alguém tentar te diminuir, responda crescendo. Quando alguém te desrespeitar, responda com integridade. Quando tentarem te arrastar para a lama, ande acima dela, sem sujar os pés. Tem um poder imenso na calma. Não aquela calma forçada que engole sapo, mas aquela calma consciente que sabe escolher suas batalhas, que não cede ao primeiro empurrão emocional, que respira, pensa e age com sabedoria. Essa calma transforma a sua presença num lugar seguro. As pessoas percebem e começam a te tratar diferente, não por medo, mas por admiração. Porque respeitar quem se respeita é natural. E mesmo que alguns continuem tentando te testar, você não se abala. Porque já entendeu que a opinião alheia só tem o peso que você dá. Já entendeu que viver reagindo é como viver com coleira. E você não é bicho de estimação de ninguém. Você é livre. E essa liberdade não tem preço. Ela exige vigilância, sim, mas entrega em troca uma paz que não tem comparação. Então segue firme, cabeça erguida, olhar sereno, postura tranquila. Porque cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da briga, a paz ao invés do confronto, o respeito ao invés da vingança, você se fortalece e se torna exatamente aquilo que o mundo mais precisa, um exemplo vivo de firmeza com leveza, de quem não se dobra, mas também não endurece. A verdade é que viver tentando ser compreendido por todos é uma receita certa para a frustração. Vai ter sempre alguém que não vai gostar, que não vai entender, que vai criticar só por esporte. E aí, se você não tiver bem resolvido com quem você é, vai viver se moldando, se escondendo, se explicando. Só que o preço disso é alto demais. Custa sua identidade, sua paz, sua essência. Tem gente que te respeita só enquanto você se encaixa na expectativa deles. Mas o dia que você começa a dizer não, a se posicionar, a viver de acordo com seus próprios valores, aí o respeito acaba. E o que isso mostra? Que nunca foi respeito de verdade. Foi controle disfarçado de elogio. E quando o controle some, o disfarce cai. Por isso, quando alguém parar de te tratar bem só porque você mudou, agradeça. Melhor perder um falso apoio
do que viver preso a uma mentira. O estoico não teme a rejeição, porque não depende dela. Ele se basta. Ele encontra paz dentro de si. Epicteto falava que quem busca agradar a todos vive como escravo. Mas quem vive segundo a própria razão, esse sim é livre. E liberdade, para quem entende, vale mais do que qualquer aplauso, porque o verdadeiro respeito vem de dentro e se espalha como reflexo. Ser firme consigo mesmo não é arrogância, é clareza, é saber o que merece e o que não aceita mais. É olhar para situações antigas e pensar, hoje eu não aceitaria isso, e sorrir, porque vê ali o sinal claro da sua evolução. Isso é crescer, isso é maturidade, isso é construir, aos poucos, um novo padrão de vida, onde o desrespeito não tem mais espaço. E talvez nem todo mundo entenda. Talvez até digam que você mudou. E a resposta mais verdadeira que você pode dar é: sim, mudei, cresci. Porque crescer é deixar de aceitar o que antes te feria. É sair da posição de vítima e assumir o protagonismo da própria história. É levantar a cabeça, mesmo quando dá vontade de abaixar. É seguir, mesmo quando tentam te parar. E nesse caminho, o estoicismo te dá as ferramentas certas. Ele te ensina que não é o que fazem com você que define sua vida. É o que você faz com o que te acontece. E essa consciência te transforma. Você deixa de ser refém das atitudes dos outros e passa a ser dono de si. E esse tipo de liberdade, essa não tem preço mesmo. E aí, quando você menos espera, percebe que tudo mudou. Não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você ficou mais forte. As mesmas situações que antes te abalavam, agora passam como vento. As mesmas palavras que antes doíam, agora não passam de sussurros distantes. Você deixou de ser alvo fácil, porque construiu uma blindagem que não é feita de dureza, mas de consciência, de serenidade, de respeito próprio. Quem vive com essa postura começa a atrair outro tipo de gente, pessoas que vibram no mesmo tom, que não estão ali para competir, para te diminuir ou para sugar sua energia. Estão ali para somar, para construir junto. E isso muda tudo. De repente, sua vida começa a ganhar leveza. As relações ficam mais verdadeiras. E você entende que não precisa de muitos ao redor. Precisa dos certos. O estoicismo, nesse ponto, vira mais do que filosofia. Vira estilo de vida. Um jeito de caminhar pelo mundo sem se perder de si mesmo. Um jeito de respirar fundo quando tudo grita. Um jeito de manter a mente clara mesmo quando o coração está agitado. É o caminho de quem não busca perfeição, mas presença. De quem não se rende aos impulsos, mas age com intenção. E é aí que o verdadeiro respeito nasce. Não do medo, não da imposição, mas da coerência, do exemplo, da firmeza tranquila de quem vive o que fala. As pessoas sentem e passam a te olhar diferente, porque respeitar quem se respeita é quase um reflexo. E quem não respeita, bom, não dura, porque o seu campo agora é outro, e nesse campo só entra quem joga limpo. Essa jornada é sua, mas você não está sozinho. Aqui, nessa comunidade, do estoicismo racional, estamos todos aprendendo juntos, um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma transformação de cada vez, porque ser estoico é também ser irmão, e é fortalecendo uns aos outros que seguimos mais fortes. Então, escreve aí nos comentários, sou estoico. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso com sua evolução. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de clareza, força e direção. Às vezes, uma simples mensagem muda o rumo da vida de alguém. E você pode ser esse mensageiro. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.